Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo de número 4. Colossenses 4, a partir do verso de número 7. Quem encontrou pode curvar sua cabeça comigo, quem não pode ir orando em concordância enquanto encontra, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, de receber de Ti, do Teu Santo Espírito. Eu me coloco como um vaso em Tuas mãos, que o Teu Espírito fale através da minha boca, através da minha vida, que nós sejamos ministrados por Ti, ensinados na Tua palavra, que nada nos impeça essa noite de ouvi-lo, de recebê-lo e de ser transformados pelo poder que há na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Colossenses 4, a partir do verso 7, diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. 12. Saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém? Até aqui. Amados, essa passagem, ela cita tantos nomes e que não são tão comuns nós ouvirmos. A gente ouve muita pregação acerca de muitos profetas na Bíblia, profetas que são muito falados e que são referências poderosas para as nossas vidas. E hoje o Senhor nos trouxe para conhecermos um pouco mais sobre essas pessoas, esses cooperadores do reino de Deus. Essas pessoas que, aos nossos olhos e aos olhos da maioria dos cristãos, passam por desconhecidos. A gente faz uma leitura, entende o contexto da palavra do Senhor, vê o papel que eles desempenharam, mas no geral eles não são lembrados. E nós vivemos um momento em que as pessoas têm uma necessidade extrema de serem lembradas, de serem vistas, de estarem num ponto de destaque, como se não fossem os cooperadores, mas no lugar do próprio Cristo. E o Senhor nos convida hoje a fazer essa reflexão acerca da maneira como nós podemos cooperar e sermos reconhecidos por Ele no seu reino. Sabe? Esperarmos menos o reconhecimento alheio, esperarmos menos a aprovação alheia, esperarmos menos a visibilidade, o palco, o holofote, o reconhecimento das pessoas. Paulo escrevia essa carta e citava cada uma dessas pessoas. E nós vamos hoje, embora nós tenhamos lido muitos nomes aqui, Tíquico, no 1º versículo, Onésimo, no 9º versículo, Aristarco, Marcos, Barnabé, tantas pessoas são mencionadas só nesses poucos versículos que nós lemos.
Se nós continuarmos a leitura desse capítulo, nós vamos ver muitos nomes e a maneira como cada um cooperou com o reino de Deus e como foram necessárias, relevantes, importantes as suas contribuições. Nós vamos entender que existem contribuições que são necessárias, relevantes, e estão vagas, ociosas no reino de Deus, por falta de nós não nos posicionarmos como cooperadores, da maneira como esses homens fizeram. Sabe, para que líderes como os nossos, ou que líderes como os quais o Senhor possa colocar diante de nós, venha escrever cartas acerca daquilo que nós estamos fazendo. Venha dizer, olha, faça como o Joãozinho fez. Ele tem persistido comigo nas células, ele vai naquelas mais longínquas, ele tem perseverado na supervisão. Faça como Mariazinha fez, ela tem perseverado na intercessão, ela não consegue estar presente em muitas ações, mas ela é uma irmã muito presente, porque ela está conosco na unidade de espírito, ela se levantou como uma intercessora da causa do Senhor. De que maneira você poderia hoje estar cooperando mais significativamente com o reino de Deus e não está? O que hoje o teu líder, a tua líder poderia escrever acerca de você, para encorajar outras pessoas, outras igrejas, outros líderes, outros jovens, outras crianças, a também servirem, a também cooperarem, a também se doarem pela causa do Senhor. É sobre isso que nós vamos hoje receber do Senhor. Mas antes eu gostaria que você dissesse algo para o seu irmão, para a pessoa que está mais próximo de você. Diga assim, quem são? Não é porque nós ouvimos tantos nomes, e se eu dissesse Davi, Mateus, Daniel, todos vocês saberiam de qual é salteada a história dessas pessoas. Abraão, José, são histórias que a gente ouve com muito constante. E a gente sabe rapidamente se lembrar delas, quem foram eles, em que contexto se deu a história deles, o chamado de Deus na vida deles, não é verdade? Mas e o Tíquico, o que ele fazia? Jesus, e Onésimo, e Aristarco, quem eram esses homens? Quem são essas pessoas das quais Paulo se refere nessa carta? Quero começar falando com vocês do justo. Volta lá no versículo 11, diz assim, Paulo vai falando, ele diz assim, ó, e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Percebam que o justo, ele se chamava Jesus. Este era o nome dele. E a primeira e a maior razão pela qual ele foi reconhecido por Deus, por Paulo, pela igreja e por todo o povo daquela época foi ter renunciado o seu próprio nome. Para evitar que houvesse confusão, para evitar que houvesse qualquer desentendimento ou qualquer impedimento de que o verdadeiro Jesus fosse anunciado e disseminado para aquele povo. E justo nos propõe uma reflexão muito justa. Permita-me o trocadilho. Esse homem, ele abriu mão. O teu nome é o quê? O que representa o seu nome para você? Podem interagir comigo, responder, a gente está aprendendo. O nosso nome é a nossa identidade. Né? Eu digo, eu sou a Ramila. No meu RG está escrito lá, eu sou identificada assim. Nosso nome é a nossa identidade. Nós nos apresentamos e nós nos identificamos pelo nosso nome. Imagina você estar disposto a dizer, ah não, eu não sou mais Ramila. Agora eu sou Onésima, porque eu posso impedir que a verdadeira Ramila seja conhecida, vai gerar confusão no meio do povo. Ah, mas a Ramila está vindo. Não. A primeira coisa que Justo fez foi abrir mão de ser chamado pelo seu nome, abrir mão da sua própria identidade, da maneira como ele era reconhecido, chamado, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvidas acerca do verdadeiro Jesus, acerca daquele que havia vindo para salvar, acerca de tudo que era pregado a respeito de Jesus.
Então essa foi uma atitude de amor e de cooperação de Justo, dentre tantas as quais Paulo o recomenda. E ele não é mais chamado de Jesus, mas sim de Justo, como a própria Bíblia fala, e Jesus chamado Justo. Foi como ele passou a ser chamado ao renunciar o seu verdadeiro nome, o seu nome de origem. Sabe, Justo nos dá um exemplo de humildade muito grande. Porque Jesus, ele propõe que nós que queremos segui-lo, que afirmamos ter tomado essa decisão, nós temos que negar a nós mesmos. Mas muitos de nós, às vezes, não quer sequer abrir mão de ser chamado pelo próprio nome. Porque negar a nós mesmos, algumas vezes vai além de dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado é a nossa luta diária, é o nosso esforço diário para permanecer na presença de Deus. Mas o que você tem negado, o que você tem renunciado, pagado um preço, sentido a ausência por amor de Jesus. Em nome de Jesus. Você consegue agora pensar pelo menos 3 coisas das quais você tem aberto mão, tem renunciado, tem entregado por amor a Jesus, pela causa do Senhor Jesus. Provavelmente poucos de vocês conseguiram pensar em 3 coisas. Sim ou não, gente? Sejam honestos. Amém? Nós somos assim. Às vezes a gente acha que não pecar, a gente já está legalzão. Fez um favorzão para Jesus. Mas a gente, além de estar preocupado em vencer o pecado, em vencer o mal, em vencer as tentações, nós precisamos nos atentar para quem somos. Fala para o seu irmão, quem somos? É isso que a gente precisa saber. Eu estou disposta a ser um justo, que antes era chamado Jesus, por amor a Jesus? Eu estou disposta a ser humilde, a negar a minha cruz, a negar a mim mesma, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, o único e verdadeiro Jesus? Nós precisamos ter essa resposta pronta, mas não na nossa boca, é no nosso coração, é com as nossas atitudes. Sabe, por vezes você precisa renunciar muitas coisas. Por vezes o Senhor vai requerer de você, de algumas pessoas em particular, coisas bem difíceis. E é isso que você precisa saber quem você é. E o que você vai renunciar para que o nome de Jesus seja glorificado e reconhecido na sua vida, através da sua renúncia, através da sua atitude de humildade. O segundo deles é Tíquico, e é o primeiro que é mencionado aqui no verso 7. Quem é o Tíquico? Irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Verso 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. O que era que o Tíquico fazia, que nós acabamos de ler? Ele dava a saber o estado de Paulo, a condição em que Paulo se encontrava, o que ele estava passando na prisão. Ele era a pessoa que levava as cartas de Paulo, ele era um porta-voz de Paulo às igrejas, as cartas que ele fazia para as igrejas. E sabe, o Tíquico tem uma característica que nós precisamos e devemos almejar alcançar. A principal característica que a gente consegue extrair de Tíquico, com o que a Bíblia diz a respeito dele, é que ele era aquele irmão em Cristo, conservo no Senhor, que dava a saber do seu estado. Mas sabe como ele chegava trazendo essas cartas à igreja, aos irmãos, aos líderes dessas igrejas, às pessoas que estavam sedentos por notícias, por informação? Ele não era aquela pessoa que chegava, olha aqui o que é que Paulo mandou dizer.
Lê aqui, gente, vamos chorar junto, pelo amor de Deus, a situação não está fácil não. Deus tenha misericórdia do nosso irmão Paulo. Eu não tenho nem coragem de ler para vocês. Leiam. Vejam o que este homem está passando. Olha que sofrimento, olha que situação. Não. Olha o que a Bíblia diz. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. As condições de alguém numa prisão normalmente são top da galáxia? Óbvio que não. Naquele tempo, então, imagina. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Paulo está dizendo que aquele homem também era passível de consolo, era passível de acolhimento. Mas sabe o que era que Tíquico fazia? Ele encorajava. Diga para o seu irmão, encorajava. Ele trazia a carta e ele injetava ânimo nas pessoas. Ele injetava encorajamento. Ele falava do sofrimento, mas ele falava das vantagens em sofrer por Jesus. Ele não omitia a verdade, que era passar o que Paulo passava na prisão. Mas ele era encorajador. Ele era um conservo no Senhor, como ele diz, um irmão com vontade de servir, com amor pela causa de Deus e do reino de Deus, que fazia esses envios, que era esse porta-voz e que fazia essa comunicação de maneira que as pessoas não ficavam abatidas e tristes ao receber as notícias. As pessoas ficavam animadas, as pessoas eram imbuídas de um espírito para orar, para jejuar, para interceder, para aprender com aquele alimento que estava sendo trazido através daquelas cartas, para receber aquela palavra e deixar ela entrar nos seus corações, para serem transformados por ela, para serem tocados pela maneira como Tíquico falava. Fala para o seu irmão, olha a maneira como você fala, tá? Talvez você vai dar um testemunho e o que era para encorajar e glorificar Jesus torna-se um testemunho. As pessoas só veem e só absorvem e só sobressai a tristeza, a dor, o sofrimento. Ei, mas qual foi a causa deste sofrimento? Qual foi o fruto que este sofrimento produziu? É aí onde Jesus entra. Se não teve fruto, não fale, porque você ainda não entendeu o que Jesus está fazendo na sua vida. E quando você entender, vá testemunhar para a glória de Jesus. E vá falar como Tíquico para encorajar, para impulsionar as pessoas, aleluias, a desejar, a buscar e a engrandecer o reino de Deus. A também cooperar assim como você. Porque tudo quanto nós vivemos e fazemos é para a glória de Deus. Se você ainda não achou no seu testemunho, no seu relato pessoal, algo que glorifique e exalte o nome do Senhor, você ainda não concluiu, você ainda não entendeu, você ainda tem mais umas etapas no processo para passar, para que você extraia a lição que Ele quis te fazer entender e aprender. E aí quando você tiver extraído, não perca a oportunidade de falar para o seu vizinho, de falar para os seus filhos, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, na sua célula, na igreja. Quantas oportunidades nós temos de testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Do que as provas pelas quais nós passamos produzem em nós. Porque em Tiago a palavra diz que as provações, elas são para produzir em nós perseverança. Diga para o seu irmão, e você tem que perseverar. É isso mesmo. Sabe, fala para ele agora, você tem que fazer o diabo se cansar. É isso mesmo. Você tem que fazer, não é você, ei, diga para ele, não é você que tem que desistir. Você tem que perseverar. Quem vai desistir é o diabo. Quem vai desistir é o diabo. Você tem que perseverar. Você tem que falar com encorajamento. Você tem que falar como vencedor, que é o que a Bíblia diz que você é em todas estas coisas, mais que vencedor. Então, quais coisas você tem passado? Quais coisas você tem comunicado? Você está se portando como um vencedor? Você está se portando como alguém que encoraja? Você está se portando como alguém que persevera?
Não tenha medo de dizer que quem vai desistir é o diabo e você vai perseverar, porque ele vai desistir. Quando você persevera, ele percebe aquele abençoado, aquela abençoada é um filho de Deus, eu não vou conseguir fazê-lo parar. E ele desiste. Mas você precisa perseverar para ele chegar a essa conclusão. Ele precisa atacar você, e você precisa sofrer o ataque, e precisa resistir. E ele fugirá de vós, é o que a palavra diz. E esta palavra tem poder, e ela é verdadeira. Não sou eu quem digo, eu sou a porta-voz. Eu estou aqui fazendo o que Tíquico fez, com o temor do Senhor, para que eu o faça da maneira que o agrade. De maneira que nós recebamos o que precisamos receber do céu para as nossas vidas. Que nós saiamos daqui com a porção necessária, com o alimento necessário, para não se preocupar com o reconhecimento, com o palco, com o livro escrito inteiro com o meu nome. Basta ser mencionado numa cartinha do meu líder. Receba, essa pessoa, está indo aí para São Paulo, ela se mudou. É um irmão, é um conservo em Cristo. É assíduo, é comprometido, é encorajador. É humilde. Abriu mão da própria identidade por amor a Cristo. Abriu mão disso, abriu mão daquilo. O que você tiver renunciado por amor dele vai ser mencionado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Verso 12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em... Vamos dizer todo mundo junto em coral, bem alto. Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Fala para o seu irmão, firme. Fala para ele agora. Isso quer dizer perseverar. Firme, não vai sair, não vai arredar o pé. Entendeu? Quem vai arredar é o... Exatamente, você vai perseverar. Em nome de Jesus. Firmes, diga de novo. Perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Porque esta sim é boa, perfeita e agradável. Este sim sabe o que é melhor para nós. Este sim, esta vontade sim, nos supre de maneira surpreendente. A Bíblia diz que infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então não existe nada melhor, nada mais grandioso, nada mais valoroso que eu possa desejar a você, que você possa desejar a outrem, que a vontade de Deus. Sabe, e Epáfras era uma pessoa que Paulo menciona nas suas cartas, dizendo que ele estava orando por nós, por aquele povo. Ele diz: aquele que ora por vocês, para que vocês fiquem firmes, para que vocês fiquem perfeitos, para que vocês perseverem, para que vocês vivam a vontade de Deus, para que vocês vivam o melhor, para que vocês não desistam, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês sejam uma igreja linda, adornada, para que Jesus venha encontrá-los. Era isso que Epáfras fazia pela igreja de Jesus. Ele orava. Tíquico comunicava. Justo auxiliava também nesses envios de cartas, nessas comunicações, e foi exemplo de humildade por renunciar o seu próprio nome, para ajudar na propagação do nome do verdadeiro Jesus. Sabe, Epáfras era uma pessoa que dispensava tempo e desempenhava o ministério excelente da intercessão. E orava pela igreja do Senhor. Sabe quantas vezes nós estamos orando pelos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nosso. Daqui a pouco a gente está com o pescoço no umbigo, de tanto que a gente está inclinado e voltado para o nosso próprio interesse. Do quanto o egoísmo
toma conta se nós deixarmos, se nós não lutarmos contra ele, se nós não lutarmos para sermos altruístas como Jesus foi, se nós não lutarmos para viver o evangelho de Jesus e amar o nosso próximo como amamos a nós, querendo ver ele bem como queremos estar bem, querendo vê-lo prosperar como queremos prosperar também. E a gente só consegue fazer isso quando a gente dispensa tempo orando pelo outro. Quanto tempo do seu dia, no seu tempo devocional, no seu tempo a sós com Deus, você intercede pela igreja do Senhor Jesus? A sua igreja local, Batista Shekinah. Os braços dela em Luiz Eduardo Magalhães e Brasília. A igreja do Senhor Jesus no mundo. Será que alguém teria 10 minutos para mencionar? Aleluias. É sobre isso, amados. É sobre nomes como de Epáfras, como de Justo, como de Tíquico, como de Onésimo, como de cada um de nós que estamos aqui essa noite, que o Senhor Jesus quer ver mencionado por líderes, por pessoas que vão falar a seu respeito e dizer assim: olha, receba essa pessoa, porque ter a presença dela na sua casa é ter Jesus. Onde essa mulher está, essa mulher ora, ela clama, ela se compadece das pessoas, ela intercede pela causa das pessoas. Olha, esse jovem é um jovem de oração, acolhe esse jovem, aí você vai ter prazer em receber esse jovem. É um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, são essas as referências que as pessoas precisam emitir de cada um de nós. Mas quem são esses homens? Quem são? É o tema da nossa ministração. Quem são? Eles são pessoas que fizeram um trabalho, uma tarefa simples, sabe, mas que eles são reconhecidos como cooperadores do reino de Deus. E olha que honroso é essa posição. Olha como é honroso você ser reconhecido e ser reconhecida. Esta é fulaninha. Ela é uma cooperadora do reino de Deus. E aí o Senhor quer hoje levantar cooperadores e cooperadoras no nosso meio. Ele quer homens, crianças, mulheres, jovens, idosos que cooperam. O que você pode fazer? Você pode orar? Ore. Você pode ser um porta-voz? Seja um porta-voz. Você pode ajudar um porta-voz? Seja o auxiliar do porta-voz. O que você pode fazer? Que função você pode desempenhar? Que testemunho você pode entregar hoje para ser reconhecido como um cooperador, uma cooperadora de Cristo? Esse é o título mais importante que você pode adquirir, desejar e trabalhar para alcançar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Amados, eu quero compartilhar com vocês aquela passagem de Marcos 6, em que há a multiplicação dos pães e peixes. Olha, Deus está dizendo que Ele usa os que não são. Quem são? Diz aí mais uma vez, quem são? Quem sou eu? Quem é Ramilinha? Para alguém Ele usa. Para alguém Ele usa aquela vidinha e ela faz uma diferença e ela transmite alguma coisinha de Jesus. Uma sementinha ela consegue plantar. Quem é Mariazinha? Quem é Pedrinho? Quem é Justo? Quem é Epáfras? Não sei quem são. Não sei quem são. Não interessa saber. Alguém aqui sabe me dizer o nome do menino, do jovem, que a Bíblia relata, o estudo indica que ele seja um adolescente, que tinha os pães e peixes que foram entregues para a multiplicação? A Bíblia não relata o nome dele. E ele foi um coadjuvante de uma das passagens mais conhecidas, de um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e peixes.
muitas pessoas na Bíblia são citadas como a mulher de tal lugar, o homem de X lugar. Ou nem são citados, porque esse menino, por exemplo, ele não é citado, o fulaninho, o dono dos pães e dos peixes. Não, a Bíblia vai relatando que Jesus pergunta quem tem, e ele entrega, e Jesus opera o milagre da multiplicação, e todos comem, e ele ainda recebe cestos de volta, porque sobra, depois de alimentar uma multidão. Sabe, o seu nome não precisa talvez ser lembrado como Epáfras, como esses aqui que ainda estão em alguma carta. Mas imagine a relevância para o reino de Deus. Se for você aquele a quem ele disser numa situação, quem tem aí 5 pães e 2 peixes, você dizer, quem tem aí 5 pães e 2 peixes? Não, que ele não fala isso, né? Ele pergunta quem tem alguma coisa. Quem tem alguma coisa para a gente colocar em comum? E você diz assim, eu tenho aqui na bolsa da minha filha um pacotinho de bolacha. Sabe, Jesus pegar o pacotinho de bolacha, ele não precisa nem citar que o seu nome é Ramila. E Jesus alimentar barreiras inteiras com pacote de bolacha. Ei, não precisa saber em quem você é, você ser publicizado, você ser exaltado, glorificado, reconhecido. Uma faixa, estamos recebendo aquela pregadora que tem o pacote de bolacha. Não precisa. Precisa que Jesus seja visto. Precisa que a palavra dele seja anunciada. Precisa que o nosso coração seja transformado. Precisa que a nossa mente seja renovada em Romanos 12:2. Precisa que o nosso entendimento seja transformado. Precisa que a gente se preocupe em ser um cooperador do reino de Deus, em fazer a diferença no lugar onde nós estamos, na situação em que nós estivermos enfrentando. Porque não vai dar para ser só quando tiver tudo legal. Você vai ser forjado quando você estiver disposto a cooperar, quando as coisas não estiverem legal mesmo. Porque aí você vai estar perseverando. E aí o inimigo da sua alma vai te ver perseverar, vai te ver representar Jesus, vai te ver ser um agente de milagre para Jesus, vai te ver entregando o que você tem para Jesus. E ali eram pães e peixes. Mas hoje Deus está dizendo para você que é o seu coração, é a sua vida. Não se engane, não é o pacote de bolacha, é uma ilustração. É a sua vida e é do seu coração que o Senhor está falando. Porque quando o seu coração é dele, todo o resto é. Quando a sua vida é entregue a ele verdadeiramente, todo o resto é. Porque você sabe que tudo que você tem é dele, e veio dele, e é para ele. Aleluias. Você pode fazer uma oração no seu lugar essa noite. Peça ao Senhor perdão pelas oportunidades que você desperdiçou de ser um agente do seu milagre, de cooperar com o reino dele. E se coloque hoje à disposição do Senhor Jesus para ser um cooperador do reino de Deus. Aleluias. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, reconhecendo que nós necessitamos, Pai, da Tua palavra. Nós necessitamos, Pai, da Tua presença. Reconhecendo que Tu és o único e poderoso Jesus, o nome que é sobre todo nome, o Jesus que multiplicou pães e peixes, o Jesus que morreu por cada um de nós, o Jesus que nos atraiu esta noite até este lugar, o Jesus que está aqui ouvindo os nossos corações. Sonda agora os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Derrama uma unção sobre nós de cooperação, uma unção de amor pelo Teu reino, uma unção de sabedoria para falar do Teu reino, para falar das coisas das quais nós temos vivido e passado por amor do Teu reino, para a glória do Teu nome. Vem com o Teu perdão nesta noite sobre as nossas vidas, porque foram muitas, Senhor, as oportunidades que nós desperdiçamos de cooperar com o Teu reino, que nós desperdiçamos de ser o agente do Teu milagre, que nós deixamos de entregar. Oh Deus, e perdão pelas vezes que nós fomos piores, nós entregamos e tomamos da Tua mão. Perdoa-nos nesta noite, Senhor. Perdoa-nos nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a nossa condição. Nos ajuda a reconhecer quem
quem é o Senhor em nós e quem nós somos em Ti. Porque quando nós entendemos isso, nós abrimos mão da nossa própria identidade, porque nós sabemos que não vivemos mais nós, mas vive o Senhor em nós. Nos ajuda, Pai, a reconhecer a cada dia o valor de poder cooperar com a Tua casa, de poder cooperar com o Teu reino, de poder falar do Teu amor, de poder falar das Tuas maravilhas, que são incontáveis sobre cada um de nós. Oh, aleluias! Vem nos ajudar esta noite, Espírito Santo. Visita agora cada coração. Visita cada coração essa noite que precisa, Senhor, do Seu toque, que precisa desse batismo de amor pelo Teu reino, que precisa se desprender dessa dificuldade que é servi-lo, que é servir a Tua casa, que é servir as pessoas que o Senhor tem colocado à volta dessas pessoas. Ajuda cada um desses corações essa noite. Derrama o amor ao serviço, porque Tu és o nosso maior exemplo de amor e serviço ao próximo. Nós queremos, Pai, e devemos, porque a Tua palavra diz que nós somos imitadores de Jesus. E nós precisamos imitá-lo fielmente, servindo com amor, cooperando com o reino do Senhor, cooperando com a causa do Senhor. Oh Espírito de Deus, nós Te damos graças por esta palavra, nós Te damos graças por esta unção que está sendo, aleluias, liberadas sobre nós nesta noite. Nós Te damos graças pelo novo que nós viveremos esta semana. Nós Te damos graças, Senhor, pelo alento, pela lembrança que o Teu Santo Espírito, ó Pai, trará a cada um de nós, para que nós continuemos valorizando a importância de servir na Tua casa e no Teu reino, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado por esta palavra. Obrigado por ter ministrado ao meu coração. Obrigado por ter ministrado à Tua igreja, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito nesta noite. Enche-nos até que nós sejamos vazios de nós mesmos. Até que nós sejamos vazios de nós mesmos e tenhamos a força que vem de Ti para perseverarmos como Epáfras fazia em oração pela Tua igreja, que necessita, Deus, das orações dos Seus conservos. Nos ajuda e nos enche, Espírito de Deus, para que nós busquemos ao Senhor em oração, para que nós consigamos permanecer firmes, perfeitos e vivamos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.